Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula anterior eu mostrei para vocês o que é uma corrente elétrica, eu mostrei qual é o sentido da corrente elétrica, quais são os tipos de corrente elétrica, eu mostrei para vocês também como a gente calcula a intensidade da corrente elétrica. Agora pessoal, nós vamos estudar um pouquinho uma outra grandeza física chamada potência elétrica, que está associada à potência de uma força. Na verdade, a ideia é a mesma, tá? Então, o que acontece? O que nós vimos? Nós vimos quando eu pegava lá a nossa lâmpada e olhava para o interior dela, nós tínhamos os átomos, os elétrons livres, né, que eram aqueles caras que se moviam, e quando a gente pegava e deixava ela sem ligar numa bateria, esses caras eles ficavam com movimento desordenado aqui, caótico, tranquilo. Então, você não tem aumento de energia aqui nesse caso, porque não tem nenhuma fonte externa fornecendo energia para esse sistema. Só que aí a gente pegou essa lâmpada e ligou numa bateria. Essa bateria, ela fornece para essa lâmpada, ela fornece para o aparelho elétrico uma voltagem, ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Então a gente ligou lá o polo positivo, ligou o polo negativo, e quando a gente faz isso, a gente cria uma polaridade, fazendo com que esses elétrons se movam, ou seja, esses polos positivos e negativos, eles fornecem energia, eles exercem força nesses elétrons, eles fornecem energia para esses elétrons, e fazendo com que esses elétrons se movam em um sentido preferencial. A gente chamou esse movimento ordenado de corrente elétrica, né? E nesse movimento ordenado, a gente viu que esses elétrons interagem com os átomos, fazendo com que eles vibrem mais, fazendo com que eles aumentassem a agitação deles. Isso significa que eles aumentavam a temperatura. Então, nós vemos que essa voltagem, essa polaridade, forneceu uma taxa de energia para esses elétrons. Então, nós vimos que quando a gente pega um aparelho elétrico, a voltagem que você fornece para ele faz com que nesse condutor passe uma corrente. Então, a voltagem produz a corrente elétrica. Beleza? Ou seja, a voltagem é a polaridade, né, que faz com que o movimento ordenado dos elétrons aconteça, logo faz com que a corrente elétrica exista. E isso acontece com esses polos positivo e negativo exercendo força sobre os elétrons e fornecendo energia para esses elétrons, que é transferida também para os átomos na forma de calor. A gente viu, né, o efeito Joule aumenta a agitação, quer dizer que fica mais quente, né? Então, pessoal, cada portador de carga recebe do gerador, ou seja, recebe aqui da bateria, uma taxa de energia elétrica que é transferida para a estrutura atômica. Então, o que a gente viu? A polaridade faz força nos elétrons, e esses elétrons passam essa energia para a estrutura atômica, fazendo ela vibrar mais. Essa taxa de energia aqui, pessoal, é o que nós vamos chamar de potência elétrica. É a quantidade de energia que é fornecida para esses elétrons no decorrer do tempo. Então, nós vamos representar essa potência elétrica pela letra P maiúsculo, tá bom? E ela representa essa taxa de energia no decorrer do tempo. Então, a gente pode pegar essa definição aqui de potência. Ó. Essa taxa de energia fornecida pelo gerador e também consumida pelos aparelhos elétricos, aqui eu já estou generalizando, a gente estudou o caso da lâmpada, mas a ideia é válida para qualquer aparelho elétrico, beleza? É chamada de potência. Pessoal, como a gente está falando de uma taxa de energia, eu não estou falando da energia em si, eu estou falando da quantidade de energia que é fornecida no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala de potência, a gente está falando da energia fornecida para o aparelho num determinado intervalo de tempo. Então, essa taxa de energia que é consumida pelo aparelho num determinado intervalo de tempo é o que caracteriza para a gente a potência. Beleza, pessoal? Então, a unidade de medida de potência ela vai ficar sendo a unidade de energia dividida pela unidade de tempo. No sistema internacional, isso é o Joule por segundo. Joule por segundo, pessoal, é o que nós chamamos de watt. Então, por exemplo, você deve ter aí, sei lá, o chuveiro da sua casa de 4.400 watts, quer dizer que ele consome 4.400 joules de energia elétrica a cada segundo. Beleza, pessoal? E essa equaçãozinha, galera, ela vai ser muito útil para a gente
porque é usando essa ideia que a gente calcula, por exemplo, o consumo de energia elétrica da nossa casa ao longo do mês. A gente pode tentar calcular mais ou menos quanto a gente está consumindo usando essa equação. Para eu determinar essa energia consumida, basta eu pegar o intervalo de tempo que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Ou seja, a energia elétrica consumida numa residência, por exemplo, ela vai ser dada pela potência elétrica dos aparelhos que estão ligados, né, multiplicado pelo tempo que eles permanecem ligados. Como a nossa conta elétrica é mensal, a gente tem que fazer uma aproximação de quanto tempo eles ficam ligados ao longo de todo o mês, né? Então, tá aqui. A energia consumida por um aparelho é igual à potência desse aparelho vezes o tempo que ele fica ligado. Só que, pessoal, se você pegar o exemplo que a gente acabou de ver do chuveiro, em 1 segundo ele consome 4.400 joules de energia. É um número muito grande. Então, comercialmente falando, a unidade da energia consumida que a gente usa não é o joule. A unidade de energia consumida que a gente usa é uma unidade um pouco maior, para o valor da energia consumida não ser um valor muito grande. Então, a unidade que a gente usa, pessoal, para consumo de energia elétrica é o quilowatt-hora. Então, você já deve ter visto aí na sua conta de luz, se não viu, dê uma olhada. Lá, o consumo de energia elétrica da sua casa no mês ele é medido em quilowatts-hora, que é uma unidade de medida de energia também. Essa unidade de medida aqui, pessoal, ela corresponde à energia consumida por um aparelho de 1000 watts permanecendo ligado por 1 hora. Ou seja, pessoal, 1000 aqui é o quilo, né? Então é um aparelho de 1 kW ficando ligado no intervalo de tempo correspondente a 1 hora. Pessoal, um aparelho de 1000 watts, por exemplo, é um liquidificador, tá? Liquidificador em geral tem 1000 watts. Alguns ferros de passar roupa tem um pouco menos, uns 600, 700 watts e por aí vai, beleza? Então, a gente pode fazer a conversão com essa ideia. Qual é a energia consumida por esse aparelho em joules? Em quilowatt-hora vai ser 1 kWh, né? Uma unidade. Em joules a gente pode converter, olha só a ideia. 1 kWh corresponde a uma potência de 1000 watts ligada no intervalo de tempo de 1 hora. Perceba que eu estou usando essa ideia aqui, ó, potência vezes tempo. Então, fica 1000 watts vezes 1 hora. É isso que significa 1 kWh. Bom, só que a gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos, porque 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, pessoal, fica 1000 watts vezes 3.600 segundos. Isso dá para a gente 3.600.000 joules de energia. Então, perceba, imagina chegar na sua conta de luz, por exemplo, um consumo comum de uma residência, aí, alguma coisa em torno de 150 kWh de energia no mês. Imagina chegar a 150 vezes esse valor. É um número muito grande, as pessoas não iriam entender direito o que significa esse valor tão grande. Então, por isso que ao invés de usar o joule como unidade de medida comercial de energia elétrica, nós usamos o quilowatt-hora. Então, tem aqui, por exemplo, algumas contas de luz aqui, ó. O consumo dessa residência, desse cidadão aqui, é de 240 kWh. E o que esse cara aqui fez nessa foto é bem interessante. Ele mostrou que ele manteve relativamente o mesmo consumo, ó, 240 kWh, 240 kWh, 240 kWh de energia consumida. E ele está mostrando aqui que, apesar dele ter mantido o consumo dele, olha quanto aumentou a conta de luz dele. Então isso mostra que a gente teve um aumento muito grande, né, no valor da energia elétrica, no custo da energia elétrica das nossas residências. Isso aqui foi um aumento que aconteceu de 2014 para 2015, né? E hoje em dia esse consumo aqui ele deve custar mais ou menos o dobro desse valor, quase. Beleza? Então, nós pagamos por quilowatt-hora. Em geral, hoje em dia, 1 kWh, dependendo da região, pessoal, gira em torno aí de 40 centavos a 70 centavos.
fica entre mais ou menos esses valores aí, dependendo da região, dependendo da bandeira. Tem bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, tem uma série de fatores. E aqui, pessoal, você não está pagando somente o consumo, tá? Em geral, embutido na sua conta de luz, se você pegar e olhar a sua conta de luz e analisar, você ainda paga também alguns impostos que estão incluídos nesse valor. Você não está pagando somente a conta de luz, beleza? Então, com essa ideia, vamos fazer um exemplinho para a gente calcular consumo de energia elétrica de algum aparelho aqui. Vamos fazer um exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Em uma residência com 3 moradores, o banheiro é equipado com um chuveiro de 4.000 watts. Sabendo que cada morador toma um banho diário de 15 minutos e que 1 kWh custa 60 centavos, calcule o custo mensal, e aquele que a gente considera um mês padrão de 30 dias, né, pessoal, desse chuveiro na conta de luz. Então ele quer saber o impacto só do chuveiro na conta de luz. Então vamos fazer essa continha. Primeira coisa, a gente precisa saber qual é a energia elétrica consumida somente pelo chuveiro. Então a gente lembra que a energia é a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica ligado, né? Então a gente vai usar essa ideia. A potência do aparelho é de 4.000 watts e ele fica ligado 15 minutos vezes 3, né, pessoal? Porque 3 pessoas tomando um banho de 15 minutos por dia. Então tá aqui, ó. Potência 4.000 watts e o tempo que ele fica ligado é de 3 vezes 15 minutos. São 3 pessoas tomando banhos de 15 minutos por dia. Isso aqui é o tempo que ele fica ligado em um dia, né? Só que a gente quer o consumo no mês todo. Então eu vou pegar esse tempo e vou multiplicar por 30. Então são 3 vezes 15 minutos em um dia, vezes 30 é a quantidade de tempo que o aparelho vai ficar ligado no mês inteiro. Beleza? Bom, fazendo essa continha aqui, nós temos a seguinte ideia, pessoal. Primeira coisa, a gente mede nosso consumo comercialmente usando a unidade kWh. Então eu tenho que passar de watts para quilowatts e de minutos para hora. A gente viu que 1 kW equivale a 1.000 watts. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir por 1.000. E a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir por 60. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha 4.000 watts, dividi por 1.000. Quando eu divido por 1.000, deixa de ser watts e passa a ser quilowatts. Beleza? 3 vezes 15 dá 45 minutos. Quando eu divido por 60, deixa de ser minuto e passa a ser hora. Então eu fiz isso, pessoal, essas divisões para ajustar a unidade. Agora a unidade que sobrou foi quilowatt-hora, que é a unidade que eu preciso. Agora é só a gente dividir e multiplicar todo mundo. Então, olha só, 4.000 dividido por 1.000 dá 4 kW de potência. 45 dividido por 60 é 0,75 horas por dia. Então, passei o tempo para horas. E eu tenho 30 dias no mês. Realizando essa multiplicação, nós chegamos que a energia consumida somente pelo chuveiro ao longo do mês é de 90 kWh. Beleza, pessoal? Esse é o consumo. Agora eu quero saber qual vai ser o custo desse consumo na conta de luz. Aí ele me diz que cada quilowatt-hora custa 60 centavos. Então, pessoal, é igual comprar pão. Cada quilowatt-hora custa 60 centavos. E só o chuveiro ele consumiu 90 kWh. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 60 centavos para ver quanto custou somente o uso do chuveiro, beleza? Então, o nosso custo é o que eu consumi vezes o valor de cada unidade de quilowatt-hora, que ele me diz que é 60 centavos, tá bom? 90 vezes 60 centavos dá R$ 54. Então, você vai pagar R$ 54 somente pelo uso do chuveiro na conta de luz. Então, a gente calculou o custo do uso do chuveiro na conta de luz sob essas condições aí do probleminha. Beleza, galera? Então, esse é um primeiro exemplo. E eu acho que é interessante fazer mais um aqui. Vamos fazer essa questãozinha do Enem, que é bem interessante, pessoal. Olha só. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números,
considera o último número ultrapassado pelo ponteiro, ou seja, o menor. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos. Pessoal, aqui está 20 centavos porque provinha de 2010, né? Então, o valorzinho era menor. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria D. Então, galera, ele quer que nós realizemos aqui a leitura do relógio do mês anterior e a leitura atual, para a gente determinar qual foi o consumo, para saber quanto vai custar. Então, é isso que ele queria nessa questãozinha do Enem. E aí tinha as opções. Eu não coloquei as opções por falta de espaço. Para mim, elas não interessam, eu só quero a resposta correta, beleza? Então, olha só, primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar as leituras. Então, primeiro eu vou fazer a leitura atual. Ele disse o seguinte, ó. Da direita para a esquerda, a gente tem os ponteiros da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, aqui é a unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é milhar. Então, a gente pode ver qual é o número, ó. Esse aqui está entre o 3 e o 2, quer dizer que é 2. Como ele disse, né? Se o ponteiro estiver entre dois números, considera o último número ultrapassado. Então, considera o menor. Então, 2 é o milhar. Aqui está entre o 7 e o 8. 7 é a centena. Aqui está bem em cima do 8. Então, 8 é a dezena. E aqui está bem em cima do 3. 3 é a unidade. Então, a gente tem 2, 7, 8, 3. Está aqui. A leitura atual é 2.783. Beleza? Agora a gente faz a mesma coisa na leitura do mês passado. Ó. Milhar está entre o 2 e o 3 de novo, é 2. Centena está entre o 6 e o 5, quer dizer que é 5. Aqui está entre o 6 e o 7, quer dizer que é 6. Isso aqui é a dezena, né? E a unidade está entre o 3 e o 4, quer dizer que é 3. A gente pega sempre o menor quando o ponteiro está entre dois números, né? Então, nós temos 2, 5, 6 e 3. Então, 2, 5, 6, 3, 2.563 foi a leitura passada. Então, de um mês para o outro, né, ao longo do mês, qual foi o consumo? Ora, o consumo é a leitura atual menos a leitura anterior, né? É uma variação aqui, é um delta. Então, é o final menos o inicial. É o de hoje, né, o atual menos o anterior. Então, 2.783 menos 2.563 significa que eu tive um consumo de energia de 220 kWh. Então, o consumo de energia dessa residência nesse mês foi de 220 kWh. E cada quilowatt-hora custa 20 centavos nessa região. Então, para a gente saber o custo, a gente pega quanto a gente consumiu e multiplica pelo valor do quilowatt-hora. 220 vezes 20 centavos dá R$ 44. Então, o gabarito aqui, pessoal, R$ 44. Lá na provinha, se eu não me engano, corresponderia à letra E, tá? Eu não coloquei aqui as alternativas. Então, a conta de luz dessa residência ficou, nesse mês, R$ 44. E se você olhar no reloginho da sua casa aí de energia, ele é exatamente dessa forma, tá, pessoal? Então, agora você já sabe fazer a leitura do relógio da sua casa. Beleza? Bom,